Compreendendo os geracionais, os gigantes gasosos, o terno sol oculto. É dito que a divindade, ela é trina em essência e cétupla em manifestação. Isso aí a gente evidencia quando observa o céu, ou quando observa a própria existência, como tudo se manifesta, porque vida é essência, existência é insistência, a insistência da divindade de criar. Então, mesmo a divindade, o absoluto, sendo uma coisa só, ela é múltiplas coisas, todos os potenciais numa coisa só. Não quer dizer que seja uma única possibilidade. Não, é todas as possibilidades juntas, é o todo. Para ser todo tem que ser tudo. Então a gente vê aqui três símbolos. Da extrema esquerda, Urano. No meio, Netuno. E à extrema direita, Plutão. Um está ligado ao signo de Escorpião, né? Às vezes se erra na astrologia colocando Marte em Escorpião. Não, Marte é de Áries. Netuno, ligado ao signo de Peixes. E Urano, signo de Aquário. Também estamos falando de eras, tá bom? Então é o seguinte, esse primeiro símbolo da direita, ligado a Plutão, também está ligado à época lemuriana. Tem a ver com eras, tá bom? Aqui estamos vendo um sol acima do símbolo da crucificação da matéria. É um sol Ísis, astral. O do meio, que representa Netuno, nós vemos a trindade, a força trina, emergindo das águas, né, do plano físico, que é essa cruz, essa parte da cruz, essa haste horizontal. E esse aqui, da extrema esquerda, Urano, ele tem uma aliança partida para os lados. Do meio dessa polaridade, ele liga o Sol oculto da Terra, que está sendo parido, na verticalidade, para a superfície. Essa é a era de Aquários. Então é muito interessante observar isso, né? Vamos mostrar os planetas, que não são planetas, na verdade é um Sol oculto, desdobrado em trino, cristalizado numa completude física. Só que é o seguinte, esses sóis, esses supostos planetas, né, orbes, eles não são reais numa realidade física. Eles são resíduos, porque tudo tem que experienciar a matéria, inclusive o Sol oculto, que é 1 em 3, terno. Então vejam, eles são gasosos. Porque toda a sonda mandada do planeta Terra para esses planetas, supostos planetas, tendem a ser perdidos. Ao entrar na atmosfera, na suposta atmosfera gasosa desses, se perde a sonda e o contato com a Terra. Então, quer dizer, são ocultos. Isso já acontece em Saturno. Esse dia, por exemplo, a sonda, acredito que é a Cassini, foi desfragmentada na atmosfera de Saturno. Como assim? Se são planetas gelados, como o frio pode dissolver algo? Geralmente o frio cristaliza, né? Conserva. Teria que ser muito quente para dissolver, mas só que a questão é o seguinte, ali há uma reação gasosa, química, e um gás, né, por exemplo, o gás que surgiria de uma combustão do ácido sulfúrico corroeria igual, né? Há gases que corroem. Só que isso é só uma resposta física de algo que é oculto ainda. Iremos compreender, quem sabe, com essas dissertações que estamos tendo, eu estou tentando, vocês também,
né, através da astrologia. Muitos aí são astrólogos que me ouvem. A gente está tentando compreender. Eu estou dando a minha colaboração de como eu entendo, do que eu vejo a respeito. Então, esses planetas, eles na verdade não são planetas, são sóis ocultos. Pode ver o que eles estão fazendo ali. 3 separados, né, daqueles que estão ligados à migração de raças cósmicas, né, que hoje é terrestre. Elas desapareceram dos outros orbes, saímos do Sol, né, com o Sol daí ele já é, vamos dizer, uma representação de um Sol oculto, mas ele é o mais evidente nesse sistema. Tanto que tu olha para o Sol um tempo e escurece tudo. Então era para clarear, né? Em vez de clarear, você fica cego, literalmente cego. Você perde a visão se ficar olhando para o Sol hoje. Então ele também é um incógnita. Estamos em busca, né? E tudo volta para ele. Ele sim é um Sol oculto físico. Ele se cristalizou. É como a questão das mônadas que eu falei ontem. É tanta luz que tu consegue ver no plano físico a luz que emana desta. O dia que ela se apaga, ela se introjeta em alguma coisa, em outro orbe, no núcleo de um planeta ou no ponto bindu de algum ser, né, em evolução. Então ela apaga lá, o cientista vai chamar a estrela, acabou. Sua atividade virou buraco negro. Não é, aquele buraco negro lá é o resultado do que tinha lá, de energia que foi transportada para uma unidade evolucional, que pode ser um ser ou outro planeta, né? Como por exemplo, o dia que o nosso Sol interno, que está sendo parido, transformar a Terra num Sol, não existirá mais a matéria física da Terra, né? Essa sólida, coesa, seres carne e osso, né, de estrutura de carbono, não existirá, porque não suportaria. Em concomitância com isso, o nosso Sol visível, esse que a gente vê, ele vai diminuir de tamanho, porque ele avatariza para esse globo, né? Aí o Sol passa a ser oculto novamente e começa a escurecer, perder força, e um orbe se torna o novo Sol visível. No caso, a Terra um dia será assim, quando ela sair da zona ecológica. Aí o que acontece? Mercúrio entra, é incinerado, é engolido pelo Sol. Vênus passa a ser um Sol oculto. Nesse Sol oculto, como nós já vamos ter outro tipo de matéria, a gente vai estar vivendo já em Vênus. Por isso que Vênus é muito quente. Mas é incrível. É possível mandar uma sonda para perto do Sol e a sonda não derrete. É possível mandar uma sonda para Mercúrio, que está vizinho do Sol. Mas se você manda uma sonda para Saturno, para esses planetas gasosos que são mais frios, a sonda se perde. A sonda que foi até Mercúrio está lá ainda. Estão entendendo que a coisa não é como parece? E a gente está entendendo tudo por letra morta. E tudo pelo jogo de máscaras, pela aparência. Então, já foi explicado aqui sobre os símbolos, né? E agora nós vamos ligar isso a eras. Por exemplo, na época Lemuri, está ligado à questão aqui do Plutão. Vem depois a era Atlante, está ligada a Netuno. Tanto é que ela foi afundada por águas, né? Tanto é que se desenvolvia na época da Atlântida algo como o Kesha, que ele fez no começo da pandemia, um plasma d'água. E isso foi uma coisa mal usada, né? Acabou gerando seres híbridos que começaram a dominar e ser serviçais, escravos daqueles que começaram a desenvolver com a mente uma certa malícia, né? E agora estamos vivendo a era de Urano, tanto que Urano é o único que está, junto com Vênus, invertido seu polo olhando para nós. Vênus está olhando os polos para nós e Urano também. São as duas coisas de futuro.
né? Uma é onde vamos migrar e o outro que é o regente, né? É um sol oculto regente. E seu anel é visto também em vertical, diferente de Saturno, que tu vê em horizontal porque ele já é passado, né? Tanto é que ele foi um mapeamento para a estrutura física. É dito na teosofia, gnose e obiose sobre a era de Saturno, do planejamento físico. Tanto é Saturno está ligado a Capricórnio, um signo conservador, né? Muito do trabalho, muito, tá tudo interligado, né? Conservador, ele é acumulativo, ele dá importância para a fisicalidade, para o trabalho, para a renda e a economia. Então, vejam bem, está tudo interligado, a coisa não é por acaso. Então devemos observar, porque a gente sente estar no universo, é a nossa casa. Você cuida da sua casa, do seu corpo, então você tem que cuidar também de observar o universo, o que está acontecendo. Porque é sensato o dono da casa, ou pelo menos o morador da casa, querer saber como é que está a instalação elétrica, como é que está funcionando a casa, se a casa precisa de pintura, renovar paredes, encanamento, manutenção. Então a gente está fazendo a manutenção agora de subida. Então daí é o seguinte, na época lemuriana, Plutão ligado a Escorpião, o que se fazia na Lemúria? Procriação. O escorpião é o símbolo do útero e do falo. O falo é o ferrão. Ele se vivia para sobrevivência e procriação, habitar o planeta. Tinha o rabo condutiguador, muito associado à questão do escorpião, né, do rabinho do escorpião. Vem depois uma época em que Netuno está regendo, né, na Atlântida, e depois começa a raça ária e começa o que mais tarde seria o planeta que vai reger uma era, né, porque essas eras começam bem antes, né, como por exemplo, se tu vê no corpo, você sente, por exemplo, uma sensação nos órgãos geracionais, mas o chakra que produz essa sensação é o mais acima, não é o básico, é o acima, é o sexual, ligado ao corpo etérico. Então, uma coisa está sempre, né, fazendo interregno para a outra, ou eco para ecoar mais tarde. Por exemplo, o nosso cardíaco é responsável pelo pensamento lógico, mas a gente fala pela boca o que vem dos pensamentos. Está acima do chakra. Então a gente usa um chakra de futuro para responder pelo um do passado. Como se passado é subjetivo, que não existe. Na verdade, na consciência está tudo acontecendo num único momento, em cortes de percepção, que para o ser em manifestação, manifestado, ele vai ver como divisão de tempo, de espaço, distância, né? Porque a forma dá essa ilusão. Por isso que é Maia, é o meio do caminho. Depois acontece de novo, por exemplo, afunda a Atlântida, vem a raça ária. E a área é a síntese, ela não é branca, é todas as cores que voltaram para o branco, tá? Porque o branco é mãe de todas as cores. Hoje todas as raças são áreas. De novo Plutão, né? E Plutão vamos dizer, é um reflexo, um espelhamento de Marte. Começa as guerras, né? Marte, né? Começa o ser humano a guerrear e, né, aquelas lendas bíblicas do Abraão, do Noé, do não sei o que, do Isaac, que foi sacrificado para Deus, ele é derramamento de sangue, né? O Plutão, aquela coisa abissal na humanidade, né? Porque tem que experienciar isso. Depois vem a época de Cristo, ligada a Netuno, era de peixes. Antes era a era de Áries, ligada a Plutão, só que é um Marte representando por Plutão, porque eles fazem
espelhamento, um representa o outro. Tanto que, por exemplo, às vezes se coloca Marte como sendo de Escorpião e Áries, sendo na verdade Plutão é de Escorpião, ligado a Escorpião, e Marte a Áries. Voltando, para não confundirmos, vem a era de Peixes, ligada a Netuno, daí vai ter ali um mestre andando sobre as águas, lamento, muro da lamentação, né? Os 3 mistérios dolorosos, tem os gozosos também, né, da igreja, faz tudo um sentido. Nesse aspecto a religião até fala ocultamente uma coisa que não foi declarada, que é tudo cifrado. Eles lá talvez entendam. Por isso que eu não sei se quem controla, ele está a par para controlar, ou ele também está perdido e acha que está controlando, que está no controle. Então daí o mestre vem, anda sob as águas, está ligado a Netuno. É o Netuno que nada sob as águas com seu tridente. Tanto é que o Cristo, Joshua, ele veio nos apresentar a questão da Trindade, né? Pai, Mãe, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso ficou gravado. Na verdade, é Espírito Santo tiraram por causa do patriarcado, machismo, chauvinismo. Então foi bem declarado isso. E hoje, essa questão da era de Aquários, tá? O anel partido, porque ainda não estamos ligados, estamos no meio do caminho. E aquela ligação ali, o cônio de Agartha ligado ao Sol central da Terra, puxando para a superfície, naquela cruz ali que é a haste do físico. Estamos entre a aliança, só que ela está partida. Estamos meio perdidinhos ainda. Um dia isso fecha, né, e se torna o símbolo do Sol, com um ponto no meio. É só virar esses anéis seccionados, um de frente para o outro, vira um círculo e permanecerá só um ponto. Isso é futuro, que é o símbolo do Sol real. Dá todas as dimensões juntas, né? 7. Então é isso que eu poderia falar, é bem confuso, é bem abstrato, mas se você fazer um esforcinho, você consegue pegar esse mental concreto e fazer linkagem, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? O medo dos antigos cosmocratas de nos dar a mente era isso, de chegarmos hoje nessa altura do campeonato e não jogarmos direito. Tá bom? Vamos avançar com essa bola, encaçapá-la e fazer um grande gol cósmico de evolução. Paz reverencial a todos.